Bom dia, meu povo. E é isso aí, índice abrindo aqui na região de 138.700, abre sem gap, terça-feira, muitas notícias. Aliás, muitas não, né? Vamos ver como é que tá notícias aqui. Eu não opero notícias, mas é importante a gente saber, deixa eu tirar daqui, né, da frente. Importante a gente saber em que horário pode apresentar alguma volatilidade. 9h30 tem algumas informações importantes, certamente vai trazer volatilidade aqui para o mercado e a gente observa. Nesse momento, fazendo uma microlateralidade, VWAP, preço já falhando aqui para testar máximas mais altas e dando um impulso de baixa. Será que continua esse movimento de ontem? Vamos ver. Ficou devendo aqui, né? Não testou mínima, ficou aqui no meio do caminho, fez uma mínima mais alta que o dia anterior. Vamos observar aqui. Para o pessoal que já é tique nervoso, né? Que gosta de ficar clicando aí e tal, eu sempre digo que uma segunda oportunidade é muito melhor. E vamos ver se ela evolui aqui para pagar pelo menos 2-1 dessa entrada. 120 pontos era o risco aqui. Um lugar muito legal de fazer uma venda, observando esses topinhos aqui do dia anterior. Opa, tem os topinhos do dia anterior, ele já abriu aqui para cima, já pegou essa liquidez aqui e está vindo testar aqui níveis mais baixos. Olha só que beleza. Pagando já 2-1 do movimento, 240 pontos aqui. E está evoluindo rápido, hein? Aí o que eu faço? 9h05 da manhã, eu meço. Se ele deixar um box para cima agora, positivo, eu gosto de medir aqui esse impulso de baixa para observar se ele faz uma correção em 50%. Apesar de ser um movimento arriscado, e um movimento praticamente dentro dessa lateralidade do dia anterior. Se ele testa aqui a região de 50%, 75% e volta a cair, uma venda é bem legal de fazer, tá? Pessoal que gosta de clicar para lá e para cá, aqui a gente tem uma coisa chamada fundo duplo. Fundo duplo, olha só que legal. Também dá uma compra para quem observa aí lateralidades. Bom, então veio aqui na região de 50% desse impulso. Se o box vira para baixo, pode dar uma entrada de vendas para testar níveis mais baixos. Região de mínimas é possível fazer esse teste. Se isso não acontece, a gente observa. Bem complicadinho, porque eu tenho fundo mais alto e fundo duplo. Pode dar compra? Pode. Também. Vamos entender aí como é que o gráfico se desenrola aí. Se virar para baixo, eu arrisco uma vendinha e se falhar, sou obrigado a reverter. Ou fico observando. Não é obrigado a nada, na verdade, né? Então, aí, ficar de olho. Eu não gosto de deixar a ordem apregoada já, porque às vezes o índice ele só dá uma cutucadinha assim, não fecha o box e volta a subir. E aí, ao invés de ser um box de reversão, acaba sendo um box de continuidade deste impulso de alta aqui, ó. O que é continuidade? Ele vem aqui, supera a mínima do box anterior e reverte para cima, ao invés de, na verdade, seguir esse movimento de baixa, né? Ele fez um impulso, uma pequena correção e a gente espera um novo impulso aqui nessa região para baixo. Pegou a nossa entrada, vou tentar carregar esse objetivo até as mínimas, não do dia anterior, a mínima de um dia mais para trás ainda. Seria a mínima de sexta-feira, né? Se não evoluir, o stop é aqui sempre 30 pontos. E agora a gente só observa. Aguardamos a evolução do preço. Essa região aqui também é uma região bem provável de fazer testes, né? Que é assim, ó, 300 pontos, bem legal. Às vezes a gente observa um preço mais adiante aqui assim, e algumas vezes fica na pedra aí, né? Observando. Carinha, deu uma enroscada aí é o seguinte, vale a pena zerar aqui, eu nem espero chegar ali no stop. A gente queria a continuidade do movimento, não aconteceu, então assim, já começa a dar uma embagulhada aí, vale a pena esperar. Tem uma compra aí? Tem. Só que assim, é uma compra observando apenas estes movimentos de fundo, né? Então, até agora aqui respeitou esse último fundo. Deixa eu ver aqui.
Está respeitando aqui esse último fundo, mas vem de um impulso de baixa bem relevante ontem e o dia inteiro, né? O preço pode se deslocar um pouco mais para cima? Ou pode. Eu gosto de observar aqui a formação das médias. Tá segurando bastante. Vamos tentar fazer uma comprinha aqui. O duro é o seguinte, nessa configuração aqui, de o cara vende, compra, não sei o quê, acaba saindo caro esses estoques. É a notícia aí, pessoal. Deu lá na abertura, vê se ultrapassa aí esse pedaço. Se andar para cima, vai ser bem legal. Veja que a gente teve a oportunidade de zerar o nosso prejuízo aqui, ó. Tá lá na abertura no 0 a 0 do meu dia. Ainda estou assumindo aqui um risco e aparentemente o preço fazendo um esforço para subir. Vamos ver o que que acontece. Galera, eu vou sair aí. Tá embagulhado, não evolui o preço para lugar nenhum. Vou colocar no 0 a 0 aqui. Se ele me tirar, tá tudo certo. A minha expectativa é que esse preço evoluísse para cima nesse risco de entrada. Tá bem difícil disso acontecer aí. Se evoluir agora, ótimo, a gente vai junto. Se não, esperamos uma próxima oportunidade, porque assim, eu tô no meio da lateralidade, exatamente no meio. A minha entrada ficou no meio. E eu gostaria de ver o preço evoluir, mas olha, como é que tá difícil. E aí, eu até assumo esse risco aqui de cento e poucos pontos, tá vendo, que ficou para trás, na expectativa dele evoluir aqui. Podia zerar agora e esperar. Mas eu já estou posicionado. Em razão do stop que eu tomei antes, isso não pode interferir na minha decisão agora, tá bom? Então eu só vou me proteger aqui porque tá esquisito, não tem lado, e a gente quer trabalhar, obviamente, no desequilíbrio do preço, ou seja, quando ele vai para uma direção, nós queremos ir juntos. Nesse momento ele vai acima, vai abaixo, e não se decide. O que é que faz aí? Tomara que agora ele evolua, passe essa região aí de abertura, é uma região importante, o pessoal defende bastante, mas quando ele faz esse rompimento aqui, às vezes testa próximo e continua o movimento. Nesse caso, retomada do movimento de alta. Vamos observar aí. Vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas é gestão de risco. Ó. Eu vou defender aqui no 0 a 0 do meu dia em relação ao stop que eu tomei antes de 100 pontos, tá bom? Tomei um stopzinho de 100 pontos, estou defendendo ele aqui. Se o preço voltar, ele não ultrapassar essa barreira, é um topinho importante aqui do dia. E era legal ver esse preço romper aqui com vontade. Não é o que está acontecendo, ele está ali enroscado nesses topinhos. Então eu defendo essa entrada. Se eu quisesse zerar o trade agora, eu faria isso com um lucro de 150 pontos, já que vai pagando 230, mas eu gosto de me posicionar e tentar levar um pouco mais adiante, tentar surfar um pedaço maior aí do trade. Pessoal, o preço tirou a gente aqui no 0 a 0, às vezes é um preço que a gente paga, ele vem testar esse nível de rompimento aqui e volta a subir. Às vezes acontece isso. Como eu tinha tomado um stop anterior, então o que eu fiz? Deixei ele evoluir, pagando aí 300 pontos praticamente. Tinha me posicionado aqui, né? Pagou quase aí, acho que 300 pontos. Tirou aqui no 0 a 0 financeiro. E agora espera uma oportunidade. Ainda tá meio esquisito aqui. Vamos ver se evolui essa compra. Ou se o movimento vai apresentar uma lateralidade. Por quê? Olha isso aqui, ó. Pegou uma liquidez aqui em cima e falhou. Ele não deu continuidade. Falhou esse topo aqui. Agora eu quero ver se isso continua dentro dessa lateralidade ou se vai se afastar aqui dessa abertura do dia. Se vai evoluir para outros patamares de preço mais acima. VWAP, Gil aqui nas médias. Eu tenho captura de liquidez interna e externa. Mais altos. Veja, fundo. Então, eu estou fazendo topo e fundo mais alto. Então, eu preciso olhar para o movimento de compras. A partir do momento que ele quebrar isso aqui, ó, estou falando que vai acontecer. Se quebrar esse fundo aí já fica meio ruim. Pessoal, eu aqui entre uma atividade e outra, olha só, fiz uma outra entrada aqui
preço continua enroscado nesse topinho, com dificuldade de ultrapassar esse estágio aqui, esse nível de preço, mas eu ainda continuo acreditando nesta subida, né, nessa retomada de alta, uma vez que ele vem respeitando esses fundos anteriores aqui, apesar de ter agarrado, como diz o mineiro, nesses topinhos aqui, tá bom? Então, assim, eu estou observando essa compra, não tem o que fazer, tem que aguardar, assumo um risco maior do que de costume. Por quê? A volatilidade aqui aumentou, tá vendo? Então eu tive que bater a mercado mesmo, senão eu fico aqui na pedra, como dito aqui no vício de mercado, né? Na linguagem de mercado. E é isso. Aqui, assim, eu vou calcular o, a nossa saída, e aí essa saída final, ela tem um risco de 3,5 vezes. Aliás, o lucro aqui, né? Ele apresenta 3,5 vezes em relação ao risco tomado aqui embaixo, tá bom? 330 pontos paga 2 para 1 desse risco. Eu bati a mercado, então eu tive um pequeno slippage ali. Achei até que ia me executar um pouco mais para cima. O preço ele se deslocou muito rápido quando virou esse box que eu estava observando para poder entrar. Então ele forçou um pouquinho mais aqui, não tem problema. Então a gente observa que as médias já estão alinhadas e tomando uma certa inclinação do movimento. Observa aqui, ó. Deixa eu tentar ampliar. Tá vendo, ó? As médias elas já estão meio que inclinadas, só o movimento do preço é que está meio esquisito ali, está meio contido, enfim, o pessoal ainda está brigando bastante aqui. Mas deve evoluir, pela minha experiência aqui. Esse preço, às vezes demora um pouquinho aqui, mas depois ele evolui. É, e aí acaba pagando esse movimento que a gente espera ali em cima. Essa nossa saída, ela também coincide com uma bipolaridade aqui. Veja só, antes eu tinha um suporte, depois esse suporte foi vencido e vira resistência. Quando o pessoal supera esse nível aqui, volta para testar, virou uma resistência. Então ele foi fazendo, eu tenho esse nível de bipolaridade aqui também, e aí vai coincidir com o nosso alvo de 2 para 1, mais ou menos aqui assim, e o nosso último alvo lá de 3,5 para 1, saindo nessa última bipolaridade. Então a gente precisa aguardar aí ver a ação do preço. Eu vou até desenhar esses níveis aqui, para a gente ficar de olho, e aí eu tiro essa marcação aqui para não ficar poluído o gráfico. Deixa eu só melhorar isso aqui. Preto mesmo. Então aqui seria a saída de 2 para 1, e aqui a saída de 3,5 para 1, tá bom? Vamos ver se o preço vai ali. Se não for, não vou operar lateralidade, e eu espero uma evolução do preço, enfim, alguma direção do preço, tá? Uma das coisas que eu não gosto de fazer é operar lateralidade. Então a gente sempre se posiciona para um swing, vamos dizer assim, para uma posição maior. E normalmente, todos os dias, essa configuração ela se realiza. Está abrindo agora o mercado à vista, 10,07, 10,12, 10,15 costuma andar. A gente espera que ande na direção que nós estamos posicionados na compra. Então, vamos observar o mercado aqui. Vou pegar um cafezinho ali, volto já. Bom, preço trabalhando agora a nosso favor, muito bom. Gostaria de ver o preço ganhar velocidade nessa subida, uma vez que já superou, né, esses topinhos aqui. E aí o próximo nível ali de talvez algum enrosco seja esse nível. Essa linha vermelha aqui, ela é uma máxima do dia anterior em relação a esse pregão aqui, né? Então a máxima de anteontem, vamos colocar assim, né? Pode apresentar algum enrosquinho aqui, mas as médias estão alinhadas, eu gosto desse movimento aqui, né? Eu gosto dessa inclinação de média, saindo aqui dessa lateralidade, então é provável que evolua. Vamos ver. Pessoal, vou fazer essa defesa aí no 0 a 0 de novo. Por quê? Apesar da inclinação das médias, o preço está com bastante dificuldade em se deslocar. Uma tendência, quando a gente identifica ela no começo, é uma tendência saudável, nós entendemos assim, é quando você faz uma entrada e o preço não visita mais esse nível da sua entrada. Se porventura ele ultrapassa esta entrada que você fez aqui, ou aqui, veja que aqui ó, ele veio testar de novo, tá vendo? Então ele ainda continua brigando. E o deslocamento não está sendo um deslocamento bacana, sabe? Apesar da correção pequena, aliás, é uma correção de igual proporção. Eu tenho aqui 4 boxes subindo, tenho 3 descendo, mas esse último que faz a reversão aqui é praticamente o quarto box, devolvendo esse movimento inteiro, causando aqui uma microlateralidade somente nessa região. Aqui, anteriormente, acontece a mesma coisa, e o deslocamento de topos, ele é um deslocamento pequeno, perceba? Olha só, deixa eu tentar riscar aqui. Estou dando uma aula aqui meio que
sem querer, hein? Isso aqui é um negócio bastante sofisticado. Olha só, eu tenho aqui esta subida e essa devolução, essa expansão e retração. Eu gosto de observar expansão e retração quando isso acontece assim, ó, expandiu e eu faço uma retração assim, em região de 50%. Quando ultrapassa esse nível de 50%, já é um tanto desconfortável observar uma tendência mais forte. Aqui a gente está se deslocando para o preço para cima, mas não é uma tendência tão forte. Existe uma dificuldade no deslocamento, tá bom? Então, sempre que a gente faz a entrada, se tiver a oportunidade de se proteger, é ótimo, né? Por quê? Bom, se o preço evoluir, perfeito, a gente faz o nosso gain ali do dia. Se isso não acontece, também não devolvo. Eu não deixo o dinheiro na mesa. É importante. Defender o capital é mais importante do que ganhar dinheiro. Acreditem nisso. Estou aqui no mercado já há 5 anos. Então, às vezes, o pessoal, por orgulho ou por qualquer outra coisa, sei lá o quê, o meu stop é técnico, é lá no fundo do dia. Aí o preço vem aqui, ó, faz isso aqui, vai trabalhando. De repente ele vem aqui, ó, stop o camarada, depois ele evolui, né? Então, besteira. Tu já vai pagando novamente 200 pontos. Lembra que eu comento sempre aqui? 200 pontos é uma amplitude que ele paga com muita frequência. Depende da forma que você se posiciona, obviamente. Tá bom? Mas com muita frequência, o gráfico vai fazendo aí esses movimentos de 200 pontos. Existe ainda uma certa dificuldade de ultrapassar esses níveis. Esse amarelo não fica legal, não. Vou tentar um verdinho aqui, acho que fica melhor. Tá vendo? Eu tenho topos, apesar dos topos aqui, nessa região, enroscadinho, mas ele tá indo, sabe? Esses fundos mais altos, eu só consigo confirmar os fundos quando rompe esse topo, agora já tem os fundos confirmados aqui. Poderia sair nessa região também, mas agora ele pega uma certa velocidade, observa. E agora eu tenho inclinação, apesar de estar sobrecomprado aqui embaixo da estocagem. Uma coisa importante de comentar aqui é o seguinte: quando eu tenho essa configuração de médias, deixa eu limpar isso tudo aqui. Quando eu tenho essas configurações de médias, deixa eu vir aqui que vai ficar mais claro. Tá vendo? Estão alinhadas, ó. 3, 72, 34, 17 são médias que eu gosto de operar. Tem outras médias aqui maiores, canal de Keltner ali em cima. Tem uma série de outras informações aqui. Abertura, isso aqui é uma resistência, né? Um suporte, perdão, que eu estava observando e falei, ó, se quebrar aqui fica ruim para o movimento de alta. Então, percebe uma coisa. Quando eu tenho essa configuração das três médias alinhadas, eu gosto de observar o preço trabalhando e almejar esses 500 pontos que eu sempre faço essa meta diária, tá bom? Aqui já vai pagando 300 pontos, está cumprindo 2 para 1, 2 para 1 do alvo que a gente é, se posicionou aqui embaixo. E aí falta um pouquinho só para a gente chegar nos 500 pontos, que é a nossa meta. Agora eu observo esse preço aqui trabalhando, porque está próximo do nosso alvo, ó, 470, tá vendo? 460 pontos. Está chegando ali nos 3,5 para 1. Tá? O que eu posso fazer aqui? Já posso fazendo um trailing stop, garantindo 400 pontos. Se tirar, paciência. Mas ó, já pagou, na verdade, 500 pontos. Você viu? Ele já veio aqui, ó, porque a minha saída é com 560, né? 3,5 para 1. Tá vendo? Então, os 500 pontos nessa esticada aqui é legal de observar. Vamos ver. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que ficou pequeno, né? Na transmissão. Vamos lá, senhorins. 500 pontos vai pagando, ó, 530. Eu já vou cercando aqui o preço. Aliás, eu vou ficar aqui. Pessoal, se enrosca assim, eu saio na mão. Saio na unha, não tenho vaidade nenhuma. Tá aí feito os nossos 500 pontos no dia. Graças a Deus. Olha lá, 550. É a região, tá bom? Por que eu saio aqui? É uma região de bipolaridade. Pode configurar agora uma venda nessa região. Se afastou das médias, então ele pode fazer uma correção aqui. Preço pode continuar a evoluir. A gente não sabe. O importante é saber entrar e sair. Me posicionei na ponta da conta aqui embaixo, aguentei esse balanço, esperei o movimento, peguei os meus 500 pontos e é isso, tá bom? Então, se esse conteúdo aqui faz sentido para você,
Dá um like, dá um joinha, comenta as entradas. Se você tem dúvida de REM, como é que faz, como é que não faz, se você já conhece, se você já opera, comenta. Você utiliza essa configuração aqui de 12 Rs? Quais médias você utiliza aí? Tá? Então, é sempre legal aqui a troca de experiência. Comenta aí. A gente tem o prazer de responder depois, em caso de dúvidas e tal. É uma honra aí poder contribuir com vocês também. Belezas? Pessoal, aqui para fins de didático, fins de gravação, eu vou encerrando a minha participação no mercado por aqui. São 10h20 da manhã, meta batida, graças a Deus, mais um dia. Ontem foi assim também. Então, com muita tranquilidade, muita paciência, ontem foram 2 entradas e 2 gains, né? Então, hoje foi um pouquinho diferente, olha lá. Nós tivemos uma entrada e um stop de 95 pontos. Depois defendemos esse stop, fizemos uma segunda entrada e defendemos com 100 pontos para pagar esse stop aqui. E agora, por último, fizemos uma entrada que deu ali os 500, até mais, né? De 500 pontos. Zeramos aqui com 515 pontos. Perfeito? Meta do dia, eficiência 66%. Então, tá aí o resultado dessa operação. E aí, se você quiser ser lucrativo, enfim, observa aí o nosso canal. Tem bastante conteúdo bacana de como fazer isso. E aí, para você finalmente ser lucrativo nesse mercado, fazer dinheiro. E é isso aí, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Fui!